Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, Pai amado, porque a tua misericórdia se renova todos os dias em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Pai. Obrigado por ser esse Deus que não é criado por mãos humanas, Pai. Mas, pelo contrário, o Senhor criou os humanos, Pai. O Senhor é o Criador de tudo o que vemos e tudo o que sentimos, Pai. O Senhor é o Criador de toda esta terra e todo este céu, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos alimenta, meu Deus, espiritualmente, meu Deus. Senhor, aquele, Senhor, que ainda não te conhecem, Pai amado. Que tua palavra, meu Deus, possa chegar a essas pessoas que ainda não conhecem o teu evangelho, Senhor. Senhor, que tu possa nos usar, meu Pai, para ser instrumento em tuas mãos, para que o evangelho chegue a essas pessoas, Senhor. E aqueles, meu Deus, que te conhecem, mas estão distantes de ti, Senhor, por algum motivo. Que tua palavra também, Senhor, chegue a essas pessoas e fortaleça elas, Pai. Fortaleça elas para voltar para ti, porque tu és o sentido da vida, Senhor. O único caminho, Jesus, é o Senhor, Pai. É o Senhor, Deus. A única vida encontramos em ti, Senhor. Pai, obrigado por esse momento que alimentamos a nossa alma, Senhor. Senhor, que esse momento possa nos fortalecer a cada dia, Pai, para te buscarmos a cada dia, Pai. Não só nesse momento, mas mais de uma vez ao dia, Pai. Porque o Senhor está sempre disposto a nos ouvir. Basta a gente falar, Pai, contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse devocional que estamos fazendo, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, abrir nossa mente também, Senhor, para entender o que tua palavra vai nos dizer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Levítico, capítulo 13. Levítico capítulo 13, versículo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 13, tá bom?
do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Leis a respeito de doenças da pele. Uma introdução desse capítulo diz assim: estes 2 capítulos tratam da impureza tratam da impureza ritual causada por doenças da pele. Versículos 1 ao 46. E por mofo, versículos 47 ao 59. Bem como das cerimônias de purificação em cada caso. Versículos 1 ao 57. Capítulo 14, versículos 1 ao 57. A palavra hebraica traduzida por doença contagiosa. Capítulo 14, versículo 8. É geralmente traduzida por lepra. Tudo indica que não se tratava daquilo que hoje se chama lepra, isto é, hanseníase, ou mal de Hansen, mas de uma doença contagiosa da pele. Referência a Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. E o capítulo inicia assim: o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e se os pelos da mancha se tornarem brancos e se parecer uma doença contagiosa, se tornarem brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas, se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também,
e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Até o 13. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro, e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. E o devocional de Spurgeon diz assim: por mais estranha que esta regra pareça, havia sabedoria nela, pois o manifestar da doença prova que o corpo estava são. Nesta manhã pode nos ser edificante analisar esse ensino característico com regra tão singular. Nós também somos leprosos e podemos ler a lei do leproso aplicável a nós. Quando um homem se vê completamente perdido e arruinado, coberto por inteiro pela corrupção do pecado, e em parte alguma livre da contaminação, quando renuncia a toda a justiça que poderia ter e se declara culpado diante de Deus, neste momento ele é limpo pelo sangue de Jesus e pela graça de Deus. A iniquidade escondida, inexorável e não confessada é a verdadeira lepra. Mas quando o pecado é visto e percebe que recebeu o golpe mortal, o Senhor olha com os olhos de misericórdia para a alma afligida por tal pecado. Nada é mais mortal do que a justiça própria, ou mais auspicioso do que a contrição. Devemos confessar que nada somos além de pecado, pois nenhuma confissão diferente deste será completamente verdadeira, e se o Espírito Santo opera em nós, convencendo-nos do pecado, não haverá dificuldade de reconhecer esse fato. Fluirá espontaneamente de nossos lábios. Que consolo o texto concede àqueles sob profundo senso de pecado. A iniquidade lamentada e confessada, ainda que sombria e infame, jamais privará um homem de seu Senhor, Jesus. Aquele que vem a ele
de modo nenhum será lançado fora. Ainda que desonesto, como ladrão lascivo, como a mulher que era pecadora, feroz, como Saulo de Tarso, cruel como Manassés, rebelde como o filho pródigo, o grande coração de amor olhará para o homem que não se sente ter integridade em si, e o declarará limpo, assim que ele confiar em Jesus crucificado. Venha a ele, pobre pecador sobrecarregado. Venham necessitados, culpados, repugnantes e despidos. Venham como estão, nunca será imundície demais. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 15. O hóspede de Deus. Uma introdução desses salmos diz assim: Salmos para o culto. Vem a introdução do Salmos 3, versículo 7 e Salmos 24. Para ser cantado pelas pessoas que estavam entrando na área do templo. Primeiro, essas pessoas pedem licença para entrar. Versículo 1. Segundo, qualidades que deve ter quem adora o Deus de Israel. Versículos 2 a 5, parte B. E terceiro, bênçãos para quem satisfaz essas condições. Versículo 5, parte C. E o Salmos 15 inicia assim: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 15. Salmo 15, título hebraico. Vem a introdução do Salmos 4, versículo 1. Salmo 15, versículo 1. No teu templo, por ocasião de uma das festas de Israel, os adoradores, vindos de perto e de longe, estão em... Vou iniciar de novo, tá, gente? Salmo 15, versículo 1. No teu templo,
Por ocasião de uma das festas de Israel, os adoradores, vindo de perto e de longe, estão em frente a um dos portões que dão entrada para a área do templo. Eles querem saber se são bem-vindos por Deus, que mora no templo. Referências: Salmos de número 5, versículo 7, Salmos 24, versículo 3, Salmos 27, versículos 5 e 6, e Isaías, capítulo 33, versículos 14 a 16. Salmos 15, versículo 2. Só tem esse direito. A resposta é dada pelos sacerdotes ou pelos levitas, que apresentam uma lista de 10 exigências para a entrada na área do templo. Essas exigências são de natureza moral e espiritual, e não cerimoniais, nem doutrinais. Referências: Salmos de número 5, versículos 5 a 6, e Salmos 24, versículos 4 a 6. Salmos de número 15, versículo 3. Não fala mal dos outros. Referência: Salmo 34, versículo 13. Salmo de número 15, versículo 4. Cumpre o que promete. Referência: Salmo 24, versículo 4. E por fim, Salmo 15, versículo 5. Empresta sem cobrar juros. Os israelitas eram proibidos de cobrar juros sobre empréstimos feitos a israelitas necessitados. Referências: Êxodo capítulo 22, versículo 25, e Levítico capítulo 25, versículos 36 a 37. Não se trata aqui de juros cobrados sobre empréstimos feitos como negócio. Não aceita suborno. Referência: Salmo 26, versículo 10. Estará sempre seguro. Essa promessa é pronunciada pelas pessoas presentes ou não pelo salmista. Isso. E é isso, gente. Salmos de número 15. Que Deus os abençoe.